Falando de Vida. Oferecimento. Ative a Saúde, paixão por cuidar de você. Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Falando de Vida. Apresentação Ana Lúcia Ferreira. Meio-dia mais 15 minutos. Olá, boa tarde. Já estamos de volta com mais uma edição do programa Falando de Vida aqui pelas ondas da Rádio Mensagem. Hoje é dia 16 de julho de 2019, uma terça-feira. E o programa Falando de Vida tem a apresentação de Ana Lúcia Ferreira, também a coordenação de jornalismo de Donizete Eugênio, a mesa de som de Antônio Márcio Buim e a direção é do padre Luiz Fernando Soares. E a proposta do programa Falando de Vida é sempre trazer a você, ouvinte da Rádio Mensagem, informações e entrevistas que interferem diretamente no seu dia a dia. Falando de Vida. E o tema do dia. O transtorno de ansiedade generalizada ocorre quando a pessoa sente nervosismo e preocupação excessivos em relação a diversas atividades ou acontecimentos. A pessoa passa mais dias com ansiedade do que o contrário, durante 6 meses ou mais. A Organização Mundial da Saúde, OMS, declarou que o Brasil é campeão em ansiedade e que o país vive atualmente uma epidemia do transtorno. De acordo com o estudo, são mais de 8 milhões de brasileiros, 9% da população, convivendo com a doença. Também considerada um dos males do século, a ansiedade acomete mais as mulheres. Cerca de 7,7% delas são ansiosas, o dobro do total de homens, 3,6%. É importante conhecer e estar atento a sintomas pouco relacionados à ansiedade. Sensação de fraqueza ou cansaço, respiração ofegante ou falta de ar, dor ou aperto no peito e aumento das batidas do coração. Problemas para dormir e tensão muscular são sintomas desconhecidos de grande parte da população. Ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada. Hoje no Falando de Vida. O programa Falando de Vida abre mais uma vez espaço para falar sobre psiquiatria da forma mais clara e objetiva que a gente consegue, né? Sempre atinge o nosso objetivo, graças a Deus, né? Trazendo essas informações muitas vezes complexas, mas tentando traduzir da melhor forma possível com os profissionais que colaboram com a Rádio Mensagem. E para falar hoje do transtorno de ansiedade generalizada, a gente recebe com muito carinho, mais uma vez aqui nos nossos estúdios, a doutora Úrsula Noleto, que é médica psiquiátrica, dando essa contribuição com a Rádio Mensagem. Doutora, seja bem-vinda mais uma vez, muito obrigada, viu? Boa tarde a todos, eu que agradeço. Transtorno de ansiedade generalizada, TAG. A gente ouve muita gente falar de ansiedade na internet, várias postagens, mas como somos leigos, às vezes é difícil de entender a complexidade do que a gente está realmente falando, né, doutora? Então, transtorno de ansiedade generalizada, na verdade, ele é uma entidade dentro do grupo dos transtornos de ansiedade, né, em que nós englobamos, por exemplo, as fobias, o transtorno de pânico, né. Então existem várias manifestações desse transtorno de ansiedade. Uma das manifestações é o dito transtorno de ansiedade generalizada, que é caracterizado por um estado de angústia, estado de alerta excessivo, permanente, uma preocupação com relação ao futuro constante, sintomas físicos como, por exemplo, sudorese de extremidades,
palpitações, tonturas, às vezes sintomas digestivos, como por exemplo refluxo, insônia, dentre vários outros sintomas físicos e psíquicos que englobam esse transtorno de ansiedade generalizada e que, para ser considerado o TAG, devem acontecer por pelo menos 6 meses contínuos na maior parte dos dias. Doutora, essa ansiedade exacerbada, ela não vem necessariamente com um fato, um acontecimento específico que vai acontecer. Por exemplo, minha formatura, eu vou ser orador. Não necessariamente tem alguma coisa acontecendo e isso não tira os sintomas que permanecem constantes ali, fazendo o indivíduo sofrer, né? Não necessariamente, é dependente de fatores externos. Nós temos até outro grupo, que são os transtornos de estresse, como, por exemplo, o transtorno de estresse pós-traumático, que é dependente de uma situação traumática que o indivíduo passou. Exemplo, andar de carro ou dirigir um carro. Sim, de repente a pessoa passou na vida dela por um trauma, um acidente, por exemplo, ela pode ter uma dificuldade de dirigir o carro. Como podemos ter as fobias também, que não necessariamente tem a ver com uma situação traumática. Uma pessoa pode ter fobia, por exemplo, de aranha, nunca teve nenhuma situação especificamente que ela se recorde daquilo, ou fobia de altura, né, que a gente chama de acrofobia ou claustrofobia, que são entidades também que geram ansiedade, mas perante uma situação concreta em que o indivíduo se apresenta. O TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, não necessariamente. Muitas vezes ele tem apenas conteúdos internos, que muitas vezes são inconscientes ali, que geram aquele estado de alerta contínuo, junto com todos aqueles sintomas físicos contínuos. Eu me lembro de uma vez que trabalhava numa redação e a cobrança era muito, muito intensa por conta de resultados, né, da produção jornalística. E eu não conseguia desligar esse estado alerta de captação de informação. Chegava em casa e continuava nessa preocupação, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? E eu acho que talvez naquela época eu estivesse desenvolvendo alguma coisa nesse sentido, porque eu lembro, doutora, que não conseguia desligar, e aí já emendava outro dia nesse estado permanente de alerta, com medo de não dar certo e ser responsabilizada ainda muito jovem. É um exemplo que pode caracterizar você ter esse estado permanente de alerta ou medo de que alguma coisa vai dar errado? É uma queixa muito frequente entre quem tem transtorno de ansiedade. É essa sensação, como você falou, de não conseguir desligar. Algumas pessoas denominam como uma sensação de turbilhão na cabeça. Muitos pensamentos, geralmente pensamentos relacionados ao medo do futuro. Né? Pensamentos, em geral, muitas vezes negativos. Né? Como é que vai ser meu desempenho amanhã, o mês que vem, enfim, eu vou conseguir dar conta, ou não vou, vai acontecer alguma coisa ruim. Geralmente pensamentos negativos que vão gerando essa preocupação e que levam muitas vezes à insônia. A pessoa demora a conciliar o sono, porque ela vai para a cama com aquele turbilhão de preocupações na cabeça. Já diz a palavra preocupação, né? Você se ocupa antecipadamente de algo que ainda na realidade nem aconteceu. Você se preocupa de problemas hipotéticos, né? Desculpa a voz, estou com problema na voz, mas acho que dá para entender. Então, assim, o ansioso é esse sujeito que ele cria problemas hipotéticos na cabeça e ele se ocupa desses problemas o tempo inteiro. A cabeça não para, é aquela sensação de pensamento acelerado mesmo. Isso que a doutora está falando é uma coisa tão séria, né, que entre as muitas coisas que Jesus nos falou, né, quando ele esteve conosco, foi sobre ansiedade. Basta o dia de hoje, né, como se fosse já um alerta dentro das muitas coisas que ele falou e algumas que ele não conseguiu falar. Isso é uma coisa que ele julgou importante. Basta o dia de hoje, né? Sim, né? Basta o presente para nós nos ocuparmos, que é exatamente o que nós temos, né? Que eu acho que o próprio nome, o presente, é o nosso presente, né? É daquilo que a gente tem que tomar conta. Mas o ansioso não consegue. Essa aqui é a questão. Porque a ansiedade em si, ela não é, acho que talvez aí a dificuldade de diferenciar o transtorno, né, da ansiedade comum do dia a dia. Né? Ansiedade, a gente quando fala na palavra ansiedade, a gente não necessariamente está falando de doença. Ansiedade, assim como medo, são condições naturais do ser humano, né, para viver. O medo, ele é algo que nos protege. Né, ele gera um sistema de alerta ali através de
de liberações de neurotransmissores que fazem com que a gente entre naquele estado, né? Exatamente, no estado de alerta, que a gente possa ou fugir ou enfrentar aquele objeto do medo. Assim como a ansiedade, aquilo que nos faz de manhã levantar e buscar o nosso sustento e cuidar da nossa família, ir atrás do que a gente quer. Até certo ponto isso é natural, né? O problema é quando chega no ponto de desequilibrar a nossa vida, de impedir que nós consigamos ter uma vida profissional, social, etc., satisfatória. Então, é aí que se transforma no transtorno de ansiedade. Doutora, quando você fala assim, até chegar ao ponto de prejudicar a nossa vida, no que a gente está falando? A gente está falando assim, o ápice do transtorno de ansiedade diagnosticado ou o ápice de uma crise de transtorno, porque quando a gente fala de fobias, transtorno de pânico, crises de pânico, fica um pouco mais claro a gente tentar entender. Agora, uma crise de ansiedade chegar ao ápice de acontecer o quê, por exemplo? A crise de ansiedade é muito comum, ela ter a característica que a gente chama de crise de pânico, né? Já transformar em outra fobia, em outra situação. Sim, na realidade não seria transformar. As crises de pânico, elas podem existir em outras condições psiquiátricas. Não precisa eu só tenho transtorno de pânico, eu só tenho aquelas crises. Muitas das vezes, uma pessoa, por exemplo, que tem depressão, ela pode, ao longo do curso da depressão dela, ter algumas crises de pânico, como o sujeito que tem um transtorno de ansiedade generalizada pode cursar também com algumas crises de pânico. A crise de pânico, ela é uma manifestação aguda da ansiedade. Então, é aquele momento do ápice dos sintomas, principalmente físicos. Então, sensação de morte. Exatamente, a pessoa tem uma sensação iminente de morte. Ela tem a sensação certeza, que ela vai ter. Certeza que ela vai morrer. Sim, ela procura no pronto-socorro, ela acha que vai infartar, que vai ter um AVC, que vai desmaiar, ela tem sudorese, ela tem palpitação, ela tem dormências, etc. Só um parênteses, doutora, no caso de um momento de pânico, de uma crise de pânico, essa sensação, ela é real porque a pessoa está sentindo alguma coisa fisicamente ou ela é só na mente da pessoa? A sensação é real. Mas na mente. Ou ela está sentindo isso fisicamente? Ela sente isso. Que vai infartar, palpitação. Tá tudo ligado, né? A mente, ela não está dissociada do corpo. Então, aquilo que na mente a gente manifesta, aquilo fisicamente é manifestado através de liberação de neurotransmissores de alerta, né? Que normalmente numa situação fisiológica de medo, realmente diante de uma situação de ameaça, nós liberaríamos, mas canalizaríamos isso ou para enfrentar o objeto ou para lutar contra ele. No pânico, a gente tem como se fosse um alarme que funciona de uma forma defeituosa. Muitas vezes no pânico, e é uma característica comum do pânico, você está numa situação que não necessariamente te levanta ansiedade ou te levanta preocupação ou medo. É muito comum o sujeito que tem transtorno de pânico, ele relatar: eu estava em casa, tranquilo, no sofá, vendo meu filme e tive uma crise de pânico. Eu estava numa situação tranquila, eu estava no meu trabalho, não tinha nada demais, eu tive uma crise de pânico. Situação de lazer. Situações de lazer, situações inesperadas. Incrível. Então é como se fosse um sistema de alerta defeituoso. E tudo isso que o sujeito, né, relata, de fato, ele sente. Se você for medir a frequência cardíaca de alguém no meio de uma crise de pânico, ela está altíssima. Se você for medir a pressão, muito provavelmente ela está mais alta do que o habitual. Né? Você vai sim, a sudorese, ela é real, o sujeito, né, a sensação de tontura, de vertigem, ela é real. Muitas vezes a pessoa tem sintomas digestivos, ou pode ter diarreia, ou pode ter anestesias, que a gente chama de parestesia, sensação de formigamento e de dormência nas mãos. Enfim, é uma sensação realmente de morte. Daí a manifestação do desespero. 12h, 28 minutos. Vamos a uma participação por telefone. Alô, boa tarde. Oi, boa tarde. Quem fala? É Cristina. Oi, Priscila, tudo bem? Cristina. Oi, Cristina, tudo bem? Tudo bem. Tudo bom. Pode fazer sua pergunta que nós estamos te ouvindo. Oi, boa tarde a todos. Eu aconselho a pessoa não ter pressa mesmo, porque eu tive muita pressa. Fiquei 5 anos trabalhando, correndo para dar conta do serviço. Sempre vim correndo para o ponto para pegar meu filho na creche. E isso foi 5 anos, eu estou com 22 anos, até hoje eu estou com esse problema de ansiedade. Entendi.
e não posso ter pressa. Entendi. Essa mente acelerada, né, Cristina? Isso. E eu sempre fiz tratamento e agora por isso eu estou tomando sertralina, mas desde o dia 26 eu estou sem tomar porque o sim estava interditado, até agora não tive um retorno. Mas graças a Deus eu estou bem, já não posso ter pressa. E eu tô tomando esse remédio já tem quase um ano mais ou menos, agora desse último tratamento. E eu estava sentindo uma baba à noite, a garganta irritada. Eu estava irritando muito a minha garganta. E eu gostaria de saber se eu vou voltar na médica, mas se eu estou bem, graças a Deus, só não posso ter pressa. E se eu posso estar parando agora ou não. Obrigada, viu? Tá Tchau. bom, Cristina, obrigada pelas suas informações. Ela pede uma orientação no finalzinho. Vamos começar pela orientação. É possível dar alguma orientação, doutora? Então, pelo que eu entendi, ela faz tratamento há cerca de um ano e melhorou dos sintomas. Exatamente. E está perguntando se essa medicação pode ser parada. Isso, né? também entendi isso. Bem, só com orientação médica. Precisa ter o tempo mínimo de uso, precisa ter o resultado, né? Então, se ela teve um resultado positivo, sim, em algum momento ela muito provavelmente vai poder cessar a medicação, mas isso em geral é feito de uma maneira gradual e com orientação médica. Não deve ser parada bruscamente sem orientação, de forma alguma. Doutora, eu, pegando carona aí na pergunta da Cristina, eu escuto muito em relação a transtornos mentais. Primeiro, uma verdade, que a pessoa demora muito tempo, pelo menos 6 meses, para adaptar o remédio. Isso é uma coisa que eu escuto muito. E um segundo ponto é que quando a pessoa, enfim, se adapta e até ameniza os sintomas, se ela retira essa medicação por conta própria, os sintomas podem voltar ainda mais fortes. São duas coisas que eu escuto, querer saber se são verdades. Os sintomas podem voltar, não necessariamente mais fortes, né? O que eu observo até no consultório mais comumente é que os sintomas voltam, mas não necessariamente mais fortes. Muitas vezes voltam mais a menos, mas voltam, o que é ruim, porque o que a gente quer é remitir os sintomas. Remitir, né? é acabar com os sintomas, controlar completamente. Mas, doutora, me diga uma coisa, quando a gente está falando de fobias e todos esses transtornos que a gente está comentando aqui hoje, existe a possibilidade de cura por meio da medicação psiquiátrica? Cura total? Ou esse remédio ele vai ser estendido ao longo de uma vida? Não necessariamente há uma necessidade de uso o resto da vida, né? Mas isso é muito caso a caso. Há pessoas realmente que têm quadros crônicos e que, assim, quando ela fica sem a medicação, ela diminui muito a qualidade de vida, porque ela passa a ter um transtorno de ansiedade crônico que atrapalha a vida dela, que impede que ela tenha uma vida normal. Então, muitas vezes é necessária uma medicação de manutenção, que muitas vezes não é aquela medicação da crise. Aquele momento que a pessoa está em crise, muitas vezes ela tem que usar às vezes mais medicação, uma dosagem maior, e em outros momentos aquela dose menor, né, com uma quantidade menor de medicação na manutenção. Outras pessoas já fazem aquele tratamento durante alguns meses, em média quase um ano. E aí a gente depois tem um controle durante esse período. É importante entender que não é porque eu controlei bem, eu tive uma resposta satisfatória com 2 meses, que no 3º mês eu vou tirar a medicação. Não é assim que funciona. A gente tem um tempo mínimo de uso. Há algumas pessoas que respondem muito bem, às vezes ali nos primeiros 15 dias já. Outras vão ter uma resposta mais satisfatória depois de 1, 2 meses. Muitas vezes requer alguns ajustes de dose de medicação, etc. Mas é importante manter durante todo o tempo necessário. Da orientação, né? A gente percebe aí, né, também na fala da Cristina, antes até da gente ir para o intervalo, em relação a esse clamor dela para a sobriedade das emoções, né? A sobriedade das emoções. É claro que muita coisa, como disse a doutora Úrsula, é incontrolável, né? Involuntário, né? Mas a sobriedade das emoções dentro daquilo que a gente pode controlar no dia a dia, né? Tem muita coisa que a gente pode, assim, evitar, né? E manter a sobriedade
pegando carona na fala da nossa ouvinte, né? Como ela mesma disse, mantenha calma, não acelera, né? Então, só ela sabe quanto estrago isso fez para ela hoje. Olha que passou tanto tempo, né? Ela falou, né, no comecinho do relato dela. É isso aí, é viver um dia de cada vez, né? A gente fala tanto de sobriedade não é só para dependente químico, não. Sobriedade é para todo mundo que está aqui nessa terra. A gente tem que viver a sobriedade das emoções. Depois que transborda o copo, é muito difícil e aí realmente precisa de uma ajuda especializada, como a orientação que está dando aqui pra gente, doutora Úrsula Noleto. Doutora Úrsula vai tomar uma aguinha aqui que tá um pouquinho de tosse, né, doutora? Daqui a pouco a gente volta, então, trazendo mais informações sobre o transtorno de ansiedade generalizada, o TAG, hoje no programa Falando de Vida. Voltamos já já. Estamos apresentando Falando de Vida. Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. O essencial é ter saúde e o ideal é ter o plano de saúde da Ativia. Conheça a Ativia. Temos o plano de saúde ideal para você, sua família e seus colaboradores. Qualidade e economia? Faz um Ativia ideal. Qualidade e abrangência? Faz o Ativia essencial. Venha nos conhecer e surpreenda-se. São mais de 14 opções de planos à sua disposição. Central de Vendas 0800 7727 888. Visite nosso site www.ativia.com.br. Voltamos a apresentar Falando de Vida. Meio-dia mais 36 minutos, de volta com o programa Falando de Vida, conversando hoje com a doutora Úrsula Noleto, falando sobre ansiedade generalizada, o transtorno de ansiedade generalizada. Doutora, eu percebo na sua fala que esses sintomas todos, né, desse alerta constante, ele é confundido muitas vezes com essa preocupação da pessoa em dar certo, né, em realizar algo. E que isso meio que passa desapercebido em muitos casos, né? Essa comparação constante que as pessoas vivem, né? A grama do vizinho é mais verde que a minha, eu tenho que realizar algo, eu tenho que comprar um bem, eu tenho que juntar dinheiro. Essa sensação de querer algo e isso meio que confundido com uma motivação pessoal, com uma vontade de dar certo que pode se transformar numa ansiedade. É verdade, nós vivemos um tempo ansioso, um tempo de ansiedade, né? Tudo aparece muito rapidamente, os desejos eles são mudados muito rapidamente, né? A gente percebe a própria tecnologia, né? Hoje o sujeito compra um celular de tal modelo, amanhã já aparece outro, já vê que o vizinho comprou, que é um igual, muitas vezes não tem nem condição de ter, se endivida, né, cria desejos desnecessários muitas vezes, comparações. Hoje em dia a vida das pessoas está muito aberta por conta de rede social, então a gente imagina sempre que a vida do outro é melhor do que a nossa, que falta alguma coisa na nossa vida, né? Isso de fato é um motor para a ansiedade. E outra coisa também é a questão da própria personalidade do indivíduo. A gente percebe que muitas pessoas que desenvolvem o TAG e outros transtornos de ansiedade costumam ter personalidades mais perfeccionistas, detalhistas, pessoas que às vezes não conseguem delegar, pessoas que assim, colocam tudo nas próprias costas, né? Aquelas pessoas que, enfim, têm um senso de responsabilidade muito grande, muitas vezes até exagerado, desnecessário, porque podem dividir, né? Pessoas que têm dificuldade de externar os seus sentimentos verbalmente, né? Então são pessoas que vão acumulando esse tipo de tensão. Tanto que é muito comum no TAG os sintomas físicos, né, existirem, como por exemplo dores. Então é aquele sujeito muitas vezes que vai ter dor de estômago frequentemente, vai no gastrite. Faz 1000 endoscopias, o que você tem? Tem nada, seu estômago está ok. Né? Só tem uma gastrite muito leve que todo mundo tem, não justifica a dor que o sujeito tem. Dor nas costas é extremamente comum, porque a musculatura, principalmente dos ombros e a cervical, acumula muita tensão. Então aquele sujeito que tem aquelas dores vai no massagista, vai no ortopedista, vai no fisioterapeuta, vai e não resolve, né? Faz alongamento, faz atividade física, né? Embora seja importante frisar, aproveitando aí, que a atividade física é maravilhosa no sentido de controlar os sintomas da ansiedade,
melhora muitas vezes a insônia, melhora as dores físicas, tem uma melhora do ponto de vista psíquico em geral, não só físico. Então é importante frisar isso. Então, assim, o ansioso, ele, em geral, ele tem uma personalidade característica, aquele sujeito que vai desenvolver, principalmente aquele que vai desenvolver ao longo da vida, aquele sujeito que tem um quadro mais crônico, porque, até como você citou, em determinados momentos da vida, a pessoa passa por situações ansiogênicas, né, geradoras de ansiedade. E aquilo ali, ela pode desenvolver um transtorno de ansiedade pontual naquele momento da vida, mas algumas pessoas têm uma personalidade mesmo em que elas levam isso ao longo da vida. Essas situações, por exemplo, doutora, que a senhora percebe esse gatilho, por exemplo? Situações, por exemplo, de mudança de vida. Então, é muito comum um transtorno de ansiedade, sobretudo um transtorno de pânico naquele momento do final da adolescência para a entrada da vida adulta, que o sujeito está, muitas vezes, escolhendo uma profissão, vai entrar na faculdade, ou está saindo da faculdade, vai procurar trabalho. Enfim, essas situações, né? A situação de mudança de estado civil, casamento, ou separações, ou primeiro filho, né? Então, situações em que há uma mudança na profissão, às vezes o sujeito é demitido, começa uma outra carreira, então, assim, situações de mudança de vida, em geral, são situações ansiogênicas, mas em que se requer uma certa ansiedade positiva mesmo, claro, né? Se você vai começar algo novo na sua vida, você tem que ter aquela motivação, algo que te impulsione, né? Que é a ansiedade positiva, mas muitas vezes isso ultrapassa para o outro lado. Doutora, se você fosse, né, levando em consideração tudo que a senhora ouve em consultório, se fosse colocar ali um limite, até que ponto nesses tipos de situações cotidianas é considerado normal e quando que passa do normal? Já é ansiedade, né? Já é um tag aqui nesse tipo de situação. Qual que é o limite? A partir do momento em que eu não consigo viver os meus eventos de vida de uma forma aceitável, satisfatória. Por exemplo, eu sempre dormi bem. Tive um sono satisfatório, acordo bem, tenho um sono reparador, começo a não ter mais esse sono reparador. Meu sono começa a ser entrecortado, eu começo a demorar a conciliar o sono, ou eu acordo cansado. Uma pessoa que não tinha dores começa a ter dores. Uma pessoa que não tem outros motivos para ter um problema digestivo começa a ter. Né? Então, quando aquilo começa a atrapalhar a sua vivência, não só psíquica, como física, né? As próprias crises de pânico chegam, às vezes, ao ponto da pessoa não conseguir sair de casa por medo de ter essa crise na rua, de não ser socorrida. Enfim, quando o medo passa a paralisar a pessoa, ela deixa de ficar à vontade para socializar, para estar com a família, para trabalhar. Então, a própria pessoa, cada um tem o seu limite. Opa, eu não estou conseguindo fazer as coisas que eu tenho que fazer na minha vida, eu não estou conseguindo trabalhar direito, eu não consigo dormir direito, eu não consigo ter uma situação de lazer, né? Eu não consigo ter uma vida sexual direito, eu não consigo. Então, a pessoa começa a perceber, e aí nesse momento, muitas vezes, que ela busca ajuda. 12:00 mais 43 minutos. Hoje a gente conversando aqui com a doutora Úrsula Noleto, falando do transtorno de ansiedade generalizada. Doutora, uma participação que chega aqui de uma ouvinte que não quis se identificar, ela diz o seguinte: eu tenho coceira no rosto e na cabeça e sono exagerado, principalmente à tarde. Ela toma clonazepam, propanolol e venlafaxina, isso mesmo, doutora? E mesmo tomando esses remédios há mais de um ano, tem esses sintomas todos os dias. Sono exagerado à tarde e coceira no rosto e na cabeça. Qual que é a situação ali? Paro, não paro, procuro um médico? O que está acontecendo? Então, ela tem que ver se ela já tinha esses sintomas antes de tomar essas medicações. Eu acredito que não, viu, doutora? Ela só não disse aqui qual que é o motivo das medicações, né? Que deve ser alguma coisa relacionada à saúde mental, acredito eu, né? Se os sintomas surgiram após o uso das medicações, estão sendo incômodos para ela tem que conversar com o médico, porque podem ser efeitos colaterais. Mas, né? Mas esses remédios todos não têm efeitos colaterais, doutora? Tem, mas os efeitos colaterais, eles têm que ser toleráveis, né? Quando você tem uma medicação, é claro que ali nas primeiras semanas, muitas vezes no primeiro mês, você vai ter alguns efeitos colaterais
que podem até ser bem desagradáveis, mas em geral o que a gente espera é que eles passem depois a ser toleráveis, depois que a pessoa se adapta. Quando a pessoa já está há muito tempo com aquela medicação e ela tem efeitos adversos realmente incômodos e que não melhoram, tem que ser cogitada a troca. Um medicamento, por exemplo, de uso psiquiátrico que tem um efeito colateral bem severo, assim, só para a gente entender. É difícil de o dizer. Máximo, né, que poderia chegar. Olha, várias medicações, né, todas. Sono, o sono não é severo, né? Sono é... O sono até pode ser um efeito colateral favorável, Uhum. porque o efeito colateral nem sempre ele é desfavorável. Às vezes eu tenho um paciente, por exemplo, que eu preciso usar um antidepressivo e ele tem insônia. Então, o que eu posso fazer? Dar um antidepressivo que dá sono também, por exemplo, ao invés de eu usar 2 medicações. Né? Às vezes eu tenho um paciente que está inapetente, ele não come. Eu posso dar um antidepressivo que aumenta o apetite dele. Bacana. Eles têm variações, Exatamente. assim, bem... É um paciente que come demais, eu já não vou dar esse tipo de medicação, eu posso dar um outro que pode diminuir o apetite. Então a gente, como médico, a gente trabalha também os efeitos colaterais, não só o efeito direto da medicação. Os efeitos colaterais, eles podem ser benéficos a depender das características dos sintomas do paciente. Agora, quando eles são maléficos, ou seja, incômodos, causam problemas sérios, que não são toleráveis e que trazem mais riscos que benefícios, a gente tem que ponderar o uso, né, e ver uma possibilidade de troca, se for o caso. Doutora, só uma curiosidade, até para o nosso ouvinte entender, a gente sempre aqui está falando, né, desse processo mesmo da gente tentar observar a saúde mental com menos preconceito, né, e ajudar com todo esse reconhecimento da sociedade enquanto um ser que precisa também olhar com muito carinho para a sua saúde mental. Como que vocês, médicos, hoje trabalham com essa gama de fármacos para atender essa variedade, complexidade de transtornos? Vocês têm uma boa quantidade aí de fármacos para administrar tudo isso? Ou você me diria que, Ana, isso cresceu absurdamente nos últimos 20, 30 anos? É uma coisa recente na medicina psiquiátrica? Sim, a psiquiatria, em termos terapêuticos de remédios, ela cresceu mais nos últimos 30 anos mesmo. Antes disso, a gente tinha pouquíssimas opções de medicamentos, até tínhamos medicamentos com boa eficácia, porém com muitos efeitos colaterais. Então, o uso dessas medicações era mais complicado. Talvez fosse até intolerável para algumas pessoas, o que dificultava muito o tratamento. Hoje em dia, a gente evoluiu, na verdade, mais em termos de efeitos colaterais toleráveis, medicações mais tranquilas nesse sentido, do que, na realidade, em eficácia, porque a gente tinha medicamentos até eficazes. Hoje em dia, existem medicamentos mais seletivos, vamos dizer assim, né, que eles atuam mais aonde devem atuar e menos aonde não devem atuar, que são os efeitos colaterais. E as doses também, né, bem trabalhadas, né, doutora? Sim, tudo tem que ser individualizado. Por isso que a consulta psiquiátrica não é uma consulta rápida. Ou pelo menos não deve ser. A gente precisa conversar, precisa saber as características. Eu não vou tratar uma depressão do João igual eu trato a depressão da Maria, ou eu trato a depressão do José. Cada um tem uma característica diferente, cada um merece um olhar diferente, uma medicação muitas vezes diferente. Senão seria muito fácil a medicina, né? O sujeito tem depressão, o que eu vou dar? Não um antidepressivo qualquer. Mas muitas vezes aquele João ali, ele é hipertenso, ele não pode usar determinadas medicações. Muitas vezes a Maria está grávida, eu tenho que usar outro tipo de medicação. Que também tem medicação para grávida. Sim, olha que beleza. Medicações que podem ser usadas em grávida. Muitas vezes ali o José, ele tem um quadro demencial, ou ele tem uma anorexia. Então, assim, cada um tem uma característica e tem as doenças físicas, como eu falei. Né? Às vezes o sujeito é hipertenso, o sujeito sofreu um AVC, o sujeito é diabético, é obeso, né? Tem excesso de triglicéridos, de colesterol. Tudo isso eu tenho que saber, então eu tenho que saber o que eu estou passando. Né? Por isso que a automedicação é uma coisa muito perigosa. As pessoas acham que porque a vizinha toma medicação X e fez bem para a vizinha, vai fazer bem para ela, que é uma coisa que a gente vê muito no consultório. Olha, a fulana, minha cunhada, toma essa medicação, eu queria tomar também. Né? Vamos ver a característica da fulana e a sua. Né? As coisas não são bem assim. Né? Quando a gente, já um pouquinho diferente, quando a gente fala de familiares próximos, né, parentes de primeiro grau,
É até interessante a gente ver essa relação realmente de reação em relação a algumas medicações, porque muitas vezes os parentes próximos, eles têm perfis metabólicos parecidos, então é válido uma informação, às vezes, ali de um irmão que está tendo um bom resultado com a medicação com relação ao outro, tudo bem, mas existe uma questão genética aí no meio que a gente precisa saber. Mas não adianta achar que a vizinha vai tomar uma medicação e aquilo vai fazer bem para mim. Incrível. A gente até tocou nesse assunto, né, com a doutora Úrsula, aproveitando também o conhecimento dela, assim, na questão de saúde mental e também por conta dessa questão de saúde mental ser uma bandeira, posso assim dizer, sem nenhum medo de errar, da Rádio Mensagem, né, para ajudar os seus ouvintes, para ajudar também nesse processo de estigmatização das pessoas que sofrem com problemas mentais, né, uma grande parte da população cada vez mais sofre com problemas mentais, isso já vem numa crescente nos últimos anos, e a gente percebe aí vários preconceitos por conta das pessoas que estão nesse dilema, né, nesse dilema de vida. A gente viu aí há poucos dias, no último domingo, uma intercorrência que chamou a atenção do Brasil inteiro de uma mulher que empurrou o padre Marcelo Rossi do palco na Canção Nova, né? Graças a Deus não aconteceu nada com o padre, mas a mulher, ela sofria e sofre de problemas neurológicos graves, né? Inclusive na delegacia aí falou que fazia tratamento psiquiátrico, que sofre com transtorno bipolar e que tinha uma vida, né? Que seguia ali, trabalhava, inclusive como técnica de enfermagem, mas sofria de transtorno bipolar. Então, esse tipo de situação, gente, é que eu chamo aqui a atenção dos nossos ouvintes, é para a gente observar na prática como as doenças devem ser tratadas sempre com muito respeito ao ser humano, né? Ali ela teve um momento ali que ela se exaltou, né? A gente não está aqui para julgar, mas a gente tem que tirar o olhar do julgamento e olhar para o ser humano que precisa olhar para a sua saúde mental, né? Ali todo mundo viu uma situação extrema, mas quantas situações extremas envolvendo saúde mental não ficam veladas no nosso dia a dia porque simplesmente a gente não quer falar disso, ou porque a gente tem preconceito, ou porque acha que a psiquiatria é coisa de louco. Isso tem que acabar definitivamente. A doutora Úrsula está falando aqui da gama de medicamentos, terapias disponíveis hoje para a gente lutar contra tudo isso e trazer mais qualidade de vida e saúde para as pessoas que estão sofrendo à margem da sociedade por conta de transtornos psiquiátricos. A gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta então fechando o nosso programa, hoje conversando com a doutora Úrsula Noleto, médica psiquiátrica, falando de transtorno de ansiedade generalizada. Voltamos já já. Estamos apresentando Falando de Vida. Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Para tudo na vida, o essencial é ter saúde. E o ideal é ter o plano de saúde da Ativia. Conheça a Ativia. Temos o plano de saúde ideal para você, sua família e seus colaboradores. Qualidade e economia? Faz um Ativia ideal. Qualidade e abrangência? Faz o Ativia essencial. Venha nos conhecer e surpreenda-se. São mais de 14 opções de planos à sua disposição. Central de Vendas 0800 7727 888. Visite nosso site www.ativia.com.br. Voltamos a apresentar Falando de Vida. De volta com o programa Falando de Vida, hoje conversando com a doutora Úrsula Noleto, falando aqui do TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. A doutora está dando algumas orientações para a gente entender também a complexidade da questão da saúde mental, especialmente em um transtorno tão comum, né, nos nossos dia a dia. A gente recebe várias mensagens falando de ansiedade e às vezes fica difícil da gente entender tudo isso. Agora, como você disse no comecinho do programa, doutora, eu posso ficar um pouquinho ansiosa se eu for viajar, né? Não tem nada demais, não. Aqueles 10 dias antes da viagem, fiquei um ano juntando dinheiro para viajar, não tem problema. Sim, isso aí é uma ansiedade natural, faz parte da vida, né? É uma ansiedade positiva, né? Diante de uma situação positiva, né? O sujeito vai casar, fica ansioso, né? Como é que vai ser a festa, como é que vai ser o vestido, né? Antes de ter um bebê. Então são assim eventos, como eu falei, eventos de mudança de vida. Uma viagem você vai mudar, você vai conhecer um lugar diferente, você não sabe como é que é, mas você tem uma expectativa boa, né? No transtorno de ansiedade, muitas vezes a gente tem essa expectativa, mas ruim, né? Sempre pessimista? Em geral, sim, que é o que faz o sujeito sofrer. Dificilmente ele está preocupado com uma situação positiva.
Ai, vou me preocupar porque eu vou viajar, vou fazer uma viagem, vai ser tão bacana, como é que vai ser? Eu vou brincar lá no parque da Disney. Não existe o sujeito se sentir mal por um tipo de preocupação dessa. Ele pode até demorar para dormir, ele pode ficar pensando, mas é uma ansiedade, vamos dizer assim, até gostosa, né? Da expectativa positiva. O ansioso, transtornado, não. Né? Ele acha que ele vai entrar no trabalho novo e que não vai dar certo, e que vai acontecer alguma coisa, e que alguém vai julgá-lo, que alguém vai criticá-lo, que um belo dia ele vai perder o ônibus, ele vai chegar atrasado, e como é que vai ser, como é que ele vai explicar. Sempre vai criando uma novela na cabeça. Exatamente, situações hipotéticas, ele vai ficando doente por situações hipotéticas. Não exatamente, não existem. Então ele se ocupa de coisas que não existem ainda e fica doente não à toa. Os ansiosos, eles têm uma chance maior de deprimir. Né? Eles criam um futuro tão obscuro para eles que eles deprimem com facilidade maior também. Né? Porque começa esse túnel se fechar. Né? Se eu não tenho uma expectativa boa na minha vida, para onde é que vai a minha vida? Né? Então, aí a depressão pega mesmo. A depressão vem. Doutora, um amigo meu me disse o seguinte, numa conversa uma vez, a gente estava conversando sobre pessoas que a gente segue nas redes sociais, e aí eu falei, eu sigo fulano. E aí ele falou, não sigo mais fulano, porque fulano solta um gatilho dentro de mim de competição, de ansiedade, eu me sinto mal, me sinto para baixo, parei de seguir. E eu achei muito louvável isso, porque ele soube identificar que aquilo não estava fazendo bem. Por mais positiva que fosse a mensagem, gerava na pessoa um senso de comparação, de inferioridade e esse gatilho da ansiedade. A gente falou no programa sobre redes sociais, eu acho que as redes sociais têm um poder muito forte de ajudar a gente a evoluir, mas também de despertar alguns gatilhos mentais que não são muito positivos, né? Sim, a depender do filtro de quem está olhando aquilo, né? Muitas vezes a intenção da pessoa que postou alguma coisa não é ruim, mas aquele sujeito que está olhando, ele já tem uma autoestima muito baixa, então ele já interpreta aquilo como algo que vai inferiorizar. Né? Eu não tenho, eu não tenho aquilo que o fulano tem ali na rede social. Né? Então eu não sou uma pessoa importante, eu não sou uma pessoa feliz, não tenho relevância, exatamente. E aquilo pode ser um gatilho até para uma depressão, sim. Então ficar atento a isso também, né? A gente vive esse caminho, é claro que é um caminho sem volta, que só vai ser ampliado, né, ao longo dos anos, mas a gente tem que ter esse cuidado, né, doutora, até que ponto esse tipo de estímulo é positivo para a minha saúde mental, né? Sim, e ter essa humildade de se perceber, como se um amigo teve, não, isso aqui não me faz bem. Né? Então eu não vou entrar em contato. Mas na maioria das vezes as pessoas fazem exatamente o oposto. Elas procuram aquilo que faz mal. Né? Uma curiosidade mórbida a respeito de determinadas coisas. Né? Que é um pouco do ser humano mesmo, essa curiosidade. Né? A gente vê, às vezes, tem um acidente na rua, outros carros batem por conta de curiosidade de olhar o acidente do outro. Não, isso é clássico. A gente apurando informações aqui de estradas, são tantos quilômetros de congestionamento e tantos do lado contrário por curiosidade dos motoristas. Exatamente isso. E acontece muitas vezes acidentes por conta disso. Então, assim, a curiosidade é humana, mas, assim, essa curiosidade mórbida de saber que aquilo está me fazendo mal e eu procurar cada vez mais aquilo, né, é uma coisa que a gente tem que se interrogar. Será que vale a pena? Doutora, qual que é a orientação final para quem acompanha o nosso programa e está na dúvida aí, né, se está nesses sintomas ou não? A primeira orientação que a senhora dá, até para a pessoa procurar ajuda também. Avalie como é que está a tua vida familiar, tua vida social, né, o teu lazer, a tua vida profissional. Né, você como é que você está encarando os problemas do dia a dia, né? Problemas a gente tem, mas problemas são para ser superados, né? Como é que você está lidando com isso? Você está conseguindo delegar, né? Ou você está acumulando muita coisa, você não está conseguindo conversar com a tua família, dialogar, verbalizar o que você está sentindo, você está sentindo dores, você não está dormindo bem, você está tendo dificuldade para se alimentar, pouco apetite, ou você está comendo demais, muitas vezes descontando na comida, no doce. Como é que está a tua vida nesse sentido, né? Como é que você está olhando para o outro? Você olha para o outro de uma forma companheira, você olha para o outro de uma forma competitiva, você olha para o outro como algo que te inferioriza, né? Como é que você está lidando com tudo isso, né? Você está percebendo que a sua vida está complicada nesse sentido,
né, que você não está conseguindo ter uma qualidade de vida, não consegue ter um lazer, né? Se questiona, muitas vezes pergunta para quem está do lado o que o outro está percebendo. Você está irritado demais, né? Não consegue ter paciência. Eu ia perguntar da irritabilidade, também é um sintoma. Sim, é muito comum a irritabilidade, né? A pessoa começa a ficar, às vezes, insuportável para os outros, né? Por isso que é importante, muitas vezes, a gente até perguntar para quem está convivendo com a gente, né? Para o marido, para a esposa, para o filho. Qual é o nível de insuportabilidade? Exatamente. Porque chega um ponto que não é normal, né? Não pode ser normal aquilo, né? Você conviver com uma pessoa daquela forma. Chatinho todo mundo é, né? Um pouquinho. Mas sim, aí você tem o chatômetro, né? Você tem que dar uma medida e aí não é você que vai medir, não. Como disse a doutora, você tem que perguntar para o outro, né? Daí eu quero ver. O Buinha até virou o olho. É difícil, mas a gente tem que fazer essa autoanálise diariamente, né? E como disse a doutora aí, a gente filtrar muita coisa também, porque o nosso cérebro recebe todas essas mensagens, mas não necessariamente sabe colocar devido estímulo em cada um dos seus lugares, né? E aí vem todos esses transtornos também. Sim. Doutora, muito obrigada. Mais uma vez, volte sempre aqui na Rádio Mensagem, viu? Eu que agradeço a todos vocês. Boa tarde. Você fica agora com a alegria, a comunicação de Marcos Floriano e o Comunicação Total. Uma excelente tarde dessa terça-feira gelada aqui em Jacareí. Gente, tá frio demais. Será que eu consigo aqui pegar a temperatura para o nosso ouvinte da Rádio Mensagem? Olha, 16 graus nesse momento aqui em Jacareí, 15 graus em Santa Branca, 16 em Igaratá, São José mais quentinho, 17 graus, Paraibuna 15 e Jambeiro 16. Monteiro Lobato 17 graus com chuva. É uma tarde bem gelada de terça-feira. O Marcão vem chegando para aquecer o seu coração e, claro, com muita alegria também no Comunicação Total. Uma excelente tarde de terça-feira. A gente se vê então amanhã às 7h30 da manhã ao vivo no Jornal da Mensagem. Até lá!